O tema de hoje é esconder-se de quem, não é? Eu tinha um primo que, quando era criança, ele brincava às escondidas. Já viu essa brincadeira, né? Então, um conta, fica lá com a cabeça na parede, né? E outro vai se esconder, os outros vão se esconder. Esse menino, ele pensava que se ele colocasse a cabeça em algum lugar e não visse mais ninguém, que ele estava escondido, né? Mas não estava. Ele tinha essa ilusão, né? Ele era a pessoa mais fácil de se encontrar nesse jogo, né? Por quê? Mas sabe que nós fazemos o mesmo? A gente pensa que se a gente não enxerga, os outros também não enxergam e Deus não enxerga. Mas Ele sabe tudo e a única pessoa que não consegue se ver somos nós mesmos. Jesus falou uma coisa que está lá em Mateus capítulo 7, que é uma coisa até um pouquinho pesada para nós, né? Mas quando nós somos confrontados com essa palavra de Jesus, nós paramos para pensar, não é? Mateus capítulo 7, de 1 a 5. De novo, queria que você pensasse o seguinte: eu estou pregando para mim, não estou pregando para ti. É para todos nós, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é uma palavra que Jesus disse, e Ele disse isso para nós, não é? Parece que nós temos mais facilidade em tirar o argueiro do olho alheio do que ver a trave no nosso olho. É quase que fisicamente impossível, mas para nós é mais fácil fazê-lo, não é? Agora, o que nos impede de vermos a trave no nosso próprio olho e termos a capacidade de encontrar o argueiro que está no olho do nosso próximo? Ele responde: é hipocrisia. É hipocrisia. A hipocrisia impede de ver-me a mim mesmo como eu sou. É interessante, a hipocrisia é a preocupação com a imagem, ainda que ela não espelhe aquilo que eu sou na verdade. Sabe, nós temos que às vezes ser confrontados com essa questão da hipocrisia, porque nós vivemos num período em que a imagem é tudo. Você já viu que algumas pessoas ficam mais bonitas no Instagram? Por quê? Porque existe uma coisa chamada filtro. Nós, no Acampa Dentro, acho que foi do ano passado, né? Nosso tema foi sem filtro. Por quê? Porque nós sabemos que os adolescentes passam muita pressão da imagem. Mas não são só os adolescentes, nós também passamos, não é? Se você vai no online, eu apareço no seu ecrã sem rugas. Por quê? Porque realmente tem lá um aplicativo que limpa a imagem, né? Mas se você me conhece, você sabe que eu tenho ruga, que falta cabelo e tal. Percebe? Mas o que eu quero dizer para você é assim: nossa preocupação com a imagem é tão grande que às vezes nós assumimos uma forma de estar que não é a nossa própria, nós assumimos uma identidade, às vezes nem é a nossa própria, para que vendamos mais. Não é questão, é vender uma imagem. Vender uma imagem de si que não corresponde ao seu eu verdadeiro, mas que é aceitável socialmente, não é? E sabe, para a gente se sentir melhor que os outros, nós nos tornamos críticos dos outros. E muitas vezes você há de perceber que o defeito que você vê no outro é aquilo que você não admite em si próprio. Já reparou nisso? Né? Então é fácil. Então nós nos escondemos na crítica que fazemos aos outros, tentando resolver a vida do outro e não resolvendo o problema que está lá dentro de nós. Jesus foi muito firme aí, mas ele fala de uma tendência que eu diria que não é só dos fariseus da época de Jesus, não é? É de todos nós.
Todos nós nos preocupamos em demasia com a imagem com que os outros vão pensar de nós. Então, para sermos aceitos socialmente, mesmo que não sejamos daquela forma, nós nos comportamos, nós moldamos a nossa forma de estar, modulamos o nosso discurso, a nossa indumentária e aquilo que aparentamos. Por quê? Para sermos aceites. Agora, é interessante que quando nós somos confrontados conosco mesmo, nós mesmos ficamos assustados. Por quê? Porque às vezes nós nos acostumamos tanto com as máscaras que usamos que já nos perdemos de nós mesmos, não é? Que pode ser que quando você se vê sem filtro, você mesmo se assuste, né? Pode ser um choque de realidade. Alguns de nós não têm espelho, né? Agora, qual é o nosso espelho? O nosso espelho é o quê? Palavra de Deus. Hoje, na escola dominical, nós fomos para um texto que é muito, muito forte, que fala sobre a palavra de Deus. Eu queria ir convosco, eu disse para a classe que eu iria voltar a esse texto, que é Hebreus capítulo 4, no verso 12. Fala sobre a palavra de Deus. É interessante, se você olha para a Bíblia como se fosse um livro qualquer, você não compreendeu o que é a Bíblia. O autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é letra morta, ela é viva. Não é uma coisa morta, não é uma mera letra. É viva e eficaz. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que produz efeitos, que traz resultados, que resulta na vida das pessoas, não é? Mas o que dá eficácia na palavra, para funcionar para si, é a fé, tá? Então, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, sabe? E depois ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não dá para esconder nada de Deus. Nós podemos esconder até de nós mesmos, mas de Deus não. Lembra de Jonas que quis fugir da presença de Deus? Acho que no íntimo ele sabia que não era possível. Não era possível. Nós não temos essa possibilidade. Eu quero dizer uma coisa. Na verdade, a gente não tem que ficar preocupado com o juízo que as pessoas fazem de nós. A quem nós temos que prestar contas, em última instância, é para Deus, não é? Mas nós nos escondemos e às vezes tentamos fazer o impossível, que é escondermos-nos de Deus. E com isso também nos escondemos, na verdade, de nós mesmos. Esse é o problema, a gente não se vê. Já viu aquela expressão, não sei se é daqui, mas no Brasil eu ouvia muito, fulano não se enxerga, né? Ele não se vê, ele não vê algumas coisas, não admite certas coisas, e por isso é o que é. Sabe, que Deus nos livre disso, não é? Será que nós conseguimos nos esconder de Deus? O Salmo 139, chegou o autor do Salmo 139, que é muito conhecido nosso, ele chegou à conclusão que não é possível. É uma conclusão meio óbvia, mas ele chegou a essa conclusão. É o Salmo de Davi. Ele disse lá no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Aí ele faz aquela pergunta, será que é possível? Ele disse, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão,
E a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não há segredos. Para Deus não há. O grande problema de a gente tentar se esconder é que nós, quando nos escondemos das pessoas e tentamos nos esconder de Deus, nós acabamos por nos esconder de nós mesmos. Sabe, nós temos que tomar cuidado com o nosso próprio coração, que, de acordo com Jeremias, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós lemos que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes nós fazemos as coisas e as racionalizamos para justificar por que as fazemos, mas na verdade nós queremos encobrir algo dentro do nosso coração. Por que fazes o que fazes? Às vezes a gente pensa nas coisas só em termos do resultado e da aparência, mas Deus avalia qual é a agenda do nosso coração, qual é a nossa intenção. Há coisas que você pode fazer que são boas, mas o motivo último pode ser totalmente equivocado. Na verdade, nós podemos estar em culto sendo idólatras, sabe? Deus conhece a idolatria do meu coração e do seu coração. Nós é que às vezes não conhecemos. Às vezes nós estamos cultuando a Deus, na verdade, idolatrando o ego. Culto muitas vezes se presta à personalidade das pessoas e não ao Senhor Jesus. Você já reparou nisso? Então, nós temos que realmente falar assim: Senhor, livra-me da hipocrisia que me faz tão crítico dos outros, quando na verdade eu estou me escondendo através disso, né? Então, sabe, irmãos, quando eu leio esses textos, eu não fico só pensando nos outros, eu penso em mim mesmo. Quais são as coisas que estão no meu coração que muitas vezes eu não quero admitir que estão lá? Mas, sabe, já diziam os psicanalistas, as coisas que estão inconscientes aparecem num ato falho, aparecem de alguma maneira. As contradições nossas ficam evidentes. Quer saber principalmente quando? Quando a gente entra em crise, quando a gente entra em dificuldade, quando somos confrontados com coisas que nos ultrapassam totalmente. Aí o nosso verdadeiro eu começa a aparecer. E sabe que às vezes nós ficamos assustados com o eu que aparece? Porque a gente se acostumou tanto a projetar uma imagem diferente de nós mesmos que nós nos assustamos com o que de fato está lá dentro e a gente não queria admitir. Sabe? Enganoso é o coração. Só Deus esquadrinha. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E sabe, o pior engano que eu posso fazer é o auto-engano. E quisera Deus que nós nos apercebêssemos disso, e Ele quer. Agora, nós queremos nos livrar do auto-engano. É interessante que esse Salmo 139, eu já tenho falado várias vezes essa mesma coisa e quero voltar a falar sobre isso. O Salmo 139 termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que ele faz essa oração? Parece contradição com o versículo 1, porque ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes tudo. E depois ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sabe o que ele está querendo dizer, na verdade? Senhor, tu conheces, eu é que não me conheço. Porque depois ele disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na verdade, ele já admitiu que Deus sabe tudo. Quem não sabe sou eu. Você já fez a endoscopia? É para a gente ver aquilo que não dá para ver, né? Entra lá dentro. Coloca uma sonda e vê o que está lá dentro. Quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, não é esse coração aqui que bombeia o sangue, mas qual é a minha agenda, qual é a minha intenção última quando eu estou na igreja? Por que eu toco? Por que eu canto? Por que eu dou aula de escola dominical? Por que eu estou no ministério? Por que eu prego?
Por que você canta aqui na igreja? Por que você vem à igreja? Né? Muitas coisas legítimas, porque dás a oferta. Não é? Lembra que quando Jesus estava ali perto do gasofilácio, havia pessoas que ofereciam grandes quantias, e apareceu uma viúva pobre colocar 2 moedinhas lá, que nem barulho fez no gasofilácio. Né? E Jesus falou assim, está vendo? Ela deu mais do que todos. Não é em quantidade, mas o coração dela era de entrega. Isso Deus vê. Então, eu fico pensando, será que aquilo que eu faço, eu estou a fazer como o fariseu, que coloca lá quantias? Ele tinha muito, ele colocava ali, né? Muita gente. E talvez ele olhasse para a oferta da viúva, mas por que está colocando? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Para o Senhor faz. Nós julgamos com a aparência e não com a verdade. E nós estamos tão preocupados com a aparência que nós queremos amoldar o nosso comportamento para ser socialmente aceite. Isso, nos nossos relacionamentos interpessoais, isso nas nossas redes sociais, que ainda há mais recursos para isso, mas onde está o verdadeiro eu? Onde está a verdadeira intenção do meu coração? Às vezes eu estou escondido de mim mesmo, não é? E vivendo aquilo que Jesus condena, a hipocrisia. Porque a hipocrisia, meu querido, pode se vestir de muitas formas. Uma delas é aquele discurso moral legalista que a gente vê de monte, para avaliar com a fita métrica a indumentária dos irmãos e coisas assim, e avaliar a moralidade alheia. Mas a gente não olha para o nosso próprio coração. Nós limpamos o exterior do copo, que deve ser limpo também, mas o interior nós não limpamos. Sabe que é do coração que procede a corrupção, a violência, o homicídio, o adultério, a lascívia. É do coração, a ganância é do coração. Às vezes a gente está só preocupado com o discurso e a imagem exterior, mas estamos preocupados o que acalenta o meu coração. Qual é o desejo último? Por que eu quero tanto o que quero? É para honrar e glorificar a Deus ou é para projetar o meu ego mais para cima? Nós temos que avaliar isso, irmão. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente pode dizer que a gente está cultuando a Deus quando a gente está idolatrando o eu. E sabe, nós podemos nos esconder, e nos escondermos através da própria religiosidade que professamos. Deus, Ele quer-nos autênticos. Há um episódio, não sei quanto tempo tem tempo ainda, há um episódio muito interessante que está lá em Lucas. Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa. Eu já preguei isso aqui também, mas é curioso esse capítulo 5, quando fala de Jesus, não é? E Pedro. Veja só o que aconteceu. Capítulo 5 de Lucas, verso 1, aconteceu que ao apertá-lo, está falando de Jesus, né? A multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, como nós sabemos, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Agora a reação do Simão, e é isso que eu acho interessante. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sabe o que o Simão viu? A si próprio. Ele viu-se a si próprio. Sabe que nós somos muito bons quando comparamos com outras pessoas.
E é assim que a gente avalia a santidade. Aí eu não faço como fulano, não faço como Beltrano. A gente nunca olha para Jesus. Porque quando nós olharmos para Jesus, o brilho de Jesus vai mostrar a nossa escuridão. A santidade de Jesus vai mostrar a pecaminosidade do meu coração. Naquele milagre da pesca maravilhosa, o Simão viu que ele, profissional, empresário da pesca, não era patavina nenhuma. Não era nada. Sabe que às vezes a gente se gaba de tantas coisas para a nossa própria frustração. É interessante que o Simão, aquela noite, provavelmente aquela manhã ele estava frustrado. Estava mesmo frustrado. Porque ele bateu aquele mar a noite inteira e não acompanhou um carapau. Nada. Ele ia voltar para casa sem um tostão, porque não deu nada. O que ele estava fazendo é só lavar a rede. Para pelo menos, quem sabe, amanhã. Não é? Jesus prega, ensina, ele está lá a ouvir e tal, e de repente acabou o culto, não é? E Jesus fala assim, Simão, acho que ele fala assim, Senhor Jesus, que fora de tempo, né? Já lavei tudo, já está tudo guardado. Mas era o Senhor Jesus. Ele conhecia o mestre. Pelo menos pensava que conhecia. Essa é outra coisa, você pensa que conhece. Você fala para as pessoas assim, já ouviu falar de Jesus? Ah, sim, sim, sim. Tem gente que conhece Jesus como conhece o Cristiano Ronaldo. Tem gente que conhece Jesus como conhece o presidente da República. Nós temos um presidente que gosta de selfies. Não é? Tem gente que já até tirou selfie com o presidente. Agora pergunta, o presidente conhece essa pessoa conhece o presidente? Não! Quem conhece o presidente é quem toma um pequeno almoço com ele, trabalha com ele todos os dias, etc. Quem conhece o Cristiano Ronaldo é quem joga futebol com ele, quem treina, Às vezes nós dissemos que conhecemos Jesus, mas só porque ele passou e eu vi, diz, oh Jesus! Talvez o Pedro conhecesse Jesus de uma forma, mas o texto vai revelar que ele não conhecia tão bem o seu mestre assim. Porque Jesus disse assim, lança, e ele falou assim, bom, o senhor está falando, vou fazer. Mas eu não acredito que ele cria no que ia acontecer, ele nem sabia o que ia acontecer. Talvez ele foi até meio cético. Eu já falei aqui, ele falou assim, Senhor, provavelmente ele pensou assim, né? Conjectura minha, permito essa divagação de imaginação. Senhor, tu és carpinteiro, e até mestre teólogo. Entretanto, pescador aqui sou eu. Eu é que entendo da coisa. Nós pensamos que sabemos das coisas. Mas o senhor não sabe do que está falando. Eu já passei por esse mar, mas já está a falar, vou fazer. Surpresa. Quando Jesus pede alguma coisa, obedeça. Mesmo relutante, obedeça. Os resultados vão te surpreender. Vão te surpreender. Quando Jesus pede uma coisa e é a voz do mestre, mesmo que você for até um pouco cético, obedeça. Sabe, fazendo isso apanharam grande quantidade. E ele realmente era tão grande que o barco quase afunda. Não é? Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E ele não disse assim, Senhor, maravilha, que grande pesca, venha fazer parte da nossa sociedade aqui com o João, aí, põe aí, não precisa pôr capital nenhum, é só o Senhor dar o seu radar que nós vamos... Sabe, ele disse, Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço estar aos teus pés. Eu não mereço essa proximidade. E Jesus podia dizer assim, é verdade. Mas sabe, quando nós chegamos à conclusão de quem nós somos, do pecado que domina-nos, e dizemos, Senhor Jesus, olha, estou fora. Eu não sou digno. Senhor, retira-te de mim. Sabe, Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Meu filho, não temas. Doravante serás pescador de homens. Jesus é simplesmente maravilhoso. Quando a gente chega à conclusão que não merece nada, aí Ele quer nos dar tudo. Quando você olha-se no espelho, fica até assustado, não é? Com o que vê, Jesus fala assim,
Não é hora de eu me retirar. É hora de eu ministrar graça na sua vida. Não é hora de eu te condenar, é hora de eu ministrar o perdão. Não é hora de você se lamentar, é hora de experimentar a transformação que eu posso fazer na sua vida. Tu és pescador? Está pescando a coisa errada, agora vai pescar a coisa certa, vai se tornar pescador de homens. Meus queridos, a história de Pedro não termina aqui, mas começa aqui. Sabe, porque quando ele se vê a si próprio como ele é porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, e Jesus revelou quem Jesus é e quem Pedro é. Quando nós somos confrontados com a realidade da miséria do nosso coração, nós paramos de nos enganar. Quando Jesus pessoalmente nos confronta, não há volta a dar. O que eu preciso é desse confronto que Jesus faz através do Espírito Santo e da sua palavra. Essa palavra é um espelho. E sabe, não dá para fugir. Não dá para fugir. Eu tenho que me enfrentar a mim mesmo. E tenho que dizer, Senhor Jesus, transforma-me. Sabe, Ele aceita-te como tu és, mas não quer que permaneças assim. Ele quer transformar-te, Ele quer renovar-te. Ele quer realmente que você experimente a transformação pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Ele quer que tu vejas como tu és. Pode ficar assustado, mas Ele vai transformar naquilo que Ele planeou que tu sejas. E é isso que é maravilhoso. A graça de Deus é simplesmente maravilhosa. O que eu desejo é que tu e eu não sejamos da PIB do Porto para perpetuar a nossa hipocrisia, mas que os nossos momentos sejam de encontros com o Senhor e a sua palavra, e que esses encontros que a gente tem sejam transformadores, nos confrontem, nos afinem, e que disso nós possamos realmente descobrir o nosso verdadeiro eu, que precisa ser transformado, curado e resgatado por Jesus. Para que sim, nós passemos a ser aquilo que Jesus quer fazer de nós, pescadores de homens. Que Deus nos ajude, que a gente deixe de agir como avestruzes que enterra a cabeça, não é? Não, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que tal qual, Pedro, você também tenha a possibilidade, Jesus vá ao seu encontro e que, ao ver Jesus, tu te vejas a ti mesmo.